Senhor, povo de Deus! A paz do Senhor, pequeninos de Jesus! Que bom que você veio hoje assistir a nossa aula da Escola Bíblica Dominical em casa, especial de quarentena da classe de primários. E hoje é a nossa aula número 5 e nós vamos aprender sobre a vontade de Deus é a melhor. Esse é o título da lição de hoje. E vocês, como passaram a semana? Eu espero que vocês tenham passado muito bem na presença do Senhor. E hoje nós vamos perguntar a vocês. E agora eu quero saber de vocês se vocês conseguiram cumprir a nossa missão especial, que era orar por uma pessoa do ministério da sua igreja que você conhece. Durante essa semana, vocês conseguiram orar? Muito bem! Glória a Deus! Glória a Deus! Então vamos fazer a nossa oração inicial para começar a nossa aula de hoje. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Amém. Papai do céu, abençoe a nossa aula. Fala conosco neste dia de acordo com a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra, para que a cada dia a gente venha, Senhor, fazer aquilo que Te agrada, que a gente venha aprender qual a Tua vontade para a nossa vida e fazer aquilo que Te agrada, que louva, que Te glorifica, em nome de Jesus. Se vocês ouvirem um barulho de instrumento, tipo de construção, não leve em consideração, mas eu tenho que gravar esse vídeo hoje para não atrasar como aconteceu nas outras semanas. Então vamos gravar firme e forte para vocês não perderem a aula, certo, gente? Então a gente vai agora, vamos fazer, sabe o que agora? Vamos ler a frase do dia. A frase do dia hoje diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos agora ler todas as meninas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora os meninos, vamos lá? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muito bem! Vamos agora pegar nossas Bíblias e ler a palavra do Senhor. Bem, e a nossa leitura da palavra de hoje encontra-se no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17. Vamos achar o livro de Efésios, que está no Novo Testamento. Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Chegamos no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17, e diz assim: não hajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Glória a Deus! E agora vamos ler aqui nos cartazes, que hoje é em formato de coroa. Vamos lá? Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai, cada vez que a gente for lendo, uma coroinha dessa vai desaparecer. Mas a gente não pode esquecer do versículo. Então vamos tentar para ver se nós vamos conseguir. Quem vai conseguir dar glória a Deus? Glória a Deus! Então vamos lá. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5, 17. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5, 17. Será que vamos conseguir? Vamos sim, vamos lá? Procurem entender o que o Senhor quer que vocês
façam. Efésios 5:17. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5:17. E agora vocês, vamos? Eu quero ouvir. Efésios. Muito bem. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5:17. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5:17. E a última vez vocês vão fazer e eu vou ouvir se vocês vão acertar. 1, 2, 3 e... Procurem fazer o que o Senhor... Procurem... A última chance pra mim, por favor. Vamos lá? Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios capítulo 5, versículo 17. Consegui. É mais difícil pra mim do que pra vocês, porque eu tô muito esquecida. Mas eu tenho certeza que vocês têm uma memória brilhante aí, bem melhor do que a minha. Mas o que isso quer dizer? Que a gente tem que procurar entender qual a vontade de Deus para nós. A frase do dia diz que a vontade de Deus é boa, então quer dizer que Deus quer sempre o nosso bem, sempre o melhor para nós. Perfeita, que o plano que Deus tem para nós é perfeito, sem falha e agradável. Quer dizer o quê? Que a gente não vai ficar triste, não vamos nos decepcionar com o plano que Deus tem para nós. Mas para que a gente faça a vontade de Deus, a gente tem que entender qual a vontade que Deus tem para a nossa vida. É preciso a gente entender o que Deus quer que a gente faça. Por isso que o versículo nos ensina dessa forma. Procure entender o que o Senhor quer que você faça. O que será que Deus quer que você faça? Deus quer que você observe a palavra de Deus. Deus quer que você obedeça a palavra de Deus. Deus quer que você busque a presença de Deus e faça tudo para a glória dele. E assim ele vai abençoar a sua vida e o plano dele para a sua vida vai se realizar. Que é um plano de bênção, um plano perfeito e agradável que vai trazer felicidade e alegria para a sua vida. Nós temos que estar sempre no centro da vontade de Deus. E assim tudo vai dar certo. É só tirar o pecado, o engano, as coisas desagradáveis que vêm para tentar nos afastar de Deus. A gente joga para lá e busca procurar entender a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos aprender com duas pessoas especiais. E essas pessoas vão nos ensinar. Uma vai nos ensinar como ele fez para procurar entender a vontade de Deus para a vida dele. E o outro não quis saber de entender a vontade de Deus para a vida dele. Quem será que são esses personagens da história de hoje? O interessante, crianças, é que hoje o nosso versículo estava nas coroas. A frase do dia estava em uma coroa. Por que será? Sabe por quê? Porque a história de hoje nós vamos falar de dois reis muito importantes. E para falar desses reis, eu vou até colocar a minha coroa hoje para contar essa história com a minha coroa para vocês. Então vamos lá, tá certo? Olha aí, gente, se não tá torto. Então vamos lá. Vamos começar a história. A história de hoje vai tá torto. Um pouco mais perto. Nini! Olha só minha coroa, Nini! Depois eu deixo você pegar, tá certo? Minha coroa? Então, gente, esses dois reis... Teu cabelo tá assim. Pronto, tá reto. Pronto, agora sim. Esses dois reis, eles foram muito especiais.
sabe o que aconteceu? Vocês lembram da história da aula passada? Na aula passada a gente falou sobre quem? Sim, isso mesmo, sobre Samuel. E Samuel, ele era obediente ou desobediente à palavra de Deus? Obediente à palavra de Deus. Samuel cresceu fazendo aquilo que agradava a Deus e ensinando o povo no caminho certo, porque ele procurava entender qual a vontade de Deus para a vida dele. Mas o povo de Israel ficou de olho nos povos vizinhos. E sabe o que eles queriam? Eles ficaram de olho nos povos vizinhos e observaram que os povos vizinhos possuíam reis e que eles possuíam juízes, que eram pessoas que julgavam as causas e ajudavam o povo a seguir conforme a palavra de Deus, as leis de Deus. Mas eles não queriam, eles queriam rei. Então eles chegaram para Samuel e disseram: Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Será que era da vontade de Deus que o povo de Israel tivesse um rei? Eu acho que sim, porque Deus atendeu o pedido deles. Mas Samuel ficou muito triste, porque o povo queria tanto um rei. E aí Samuel, como sempre procurava saber a vontade do Senhor. Samuel orou a Deus e disse: Senhor, quem será o rei de Israel? E Deus mostrou a Samuel o escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E Deus escolheu entre todo o povo de Deus um homem chamado Saul. Saul, ele era o mais bonito de todas as pessoas do reino. Ele era o mais alto, dos ombros para cima. Todas as pessoas de Israel eram menores que Saul, do ombro para baixo. Ele era forte e bonito. E ele foi escolhido para ser rei de Israel. Samuel ungiu Saul para ser rei de Israel. Mas Saul fez uma coisa muito errada. Ele não procurava entender a vontade de Deus para a vida dele. Deus queria que Saul fosse rei, que Saul fizesse a vontade de Deus. A vontade de Deus para Saul era que Saul fosse rei para sempre. E como assim para sempre? O filho de Saul fosse, quando Saul morresse, o filho de Saul ia ser rei. Quando o filho de Saul morresse, o filho dele ia ser rei. E assim a família, a descendência de Saul seria reis em Israel para sempre. Mas Saul não queria ouvir a Deus, nem procurava entender a vontade de Deus. Ele só queria fazer o que ele achava melhor. Então ele desobedeceu a Deus e fez aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Ele procurou, ele desobedeceu a Deus oferecendo sacrifícios, que não era tarefa do rei fazer sacrifícios. Como eu ensinei na aula passada, quem fazia sacrifícios era o sumo sacerdote ou os sacerdotes. Mas Saul não quis esperar Samuel para Samuel fazer o sacrifício. Ele mesmo fez o sacrifício e Deus não se agradou disso. Deus mandava Saul derrotar os inimigos e matar todos os homens maus. Saul deixava eles ficarem vivos. No momento da guerra, isso, tá, criançada? Deus pediu a Samuel que ele guardasse a palavra de Deus e não procurasse se envolver com bruxarias nem com bruxos. E Saul, desculpa se eu troquei os nomes, tá? Tô falando de Saul, que era desobediente. Então Saul não fez a vontade de Deus, procurou bruxos. Então Saul, ele não procurou entender a vontade de Deus. Ele fez aquilo que ele queria fazer e que ele gostava de fazer. E isso fez com que ele ficasse longe de Deus. E todo o plano que Deus tinha para Saul de torná-lo um rei eternamente em Israel não foi possível fazer por causa da desobediência de Saul. Mas Deus escolheu outro rei e disse: não, esse rei aqui eu vou escolher porque eu tenho um plano maravilhoso para ele. Será que Davi ia querer entender a vontade de Deus para ficar no centro da vontade de Deus e permitir que o plano de Deus para a vida dele se realizasse? E assim Samuel
Foi na casa de Davi, que era um pastor de ovelhas, que gostava de louvar a Deus, de pular na presença de Deus e de dançar na presença de Deus. E disse a ele: Davi, Deus escolheu você para ser rei em Israel. E Davi disse: essa é a vontade de Deus para a minha vida? Então eu quero fazer a vontade de Deus. E Davi sempre procurou ser obediente a Deus e fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando Davi ia para a guerra, ele perguntava primeiro a Deus: Deus, é da vontade do Senhor que eu vá para esta guerra? Deus: vai, Davi. Davi ia. Então sempre ele procurava entender a vontade de Deus para a sua vida. E é assim que Deus quer que você faça, que você procure entender a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E assim Davi errou, porque Davi era humano, né? E às vezes ele cometia um erro, mas ele pediu perdão a Deus e procurava seguir sempre a vontade de Deus. E assim Deus cumpriu o propósito que ele tinha na vida de Davi. Davi se tornou rei de Israel, e o filho de Davi se tornou rei de Israel, e o filho do filho de Davi se tornou rei de Israel, e da descendência de Davi nasceu Jesus, o Filho perfeito de Deus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e reina para todos sempre. E essa foi a promessa que Deus fez para Davi, porque Davi procurou fazer a vontade de Deus. Então o plano que Deus tem para a sua vida é bom, perfeito e agradável. Deus quer fazer você uma pessoa muito feliz e realizada em todos os aspectos da sua vida. E na eternidade Ele quer que você vá morar junto com Ele no céu. Para isso, basta você aceitar Jesus como Salvador. E você que já recebeu Jesus como Salvador, basta você procurar entender a vontade de Deus para a sua vida. E assim você vai obedecer a Deus, você vai obedecer a sua palavra, e Deus vai te abençoar grandemente. Louvado seja o nome do Senhor, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e nunca se esqueçam de procurar sempre fazer a vontade de Deus. Olha só que legal, Davi, ele gostava muito de louvar. Então agora nós vamos louvar ao Senhor com um corinho que fala a respeito de Davi, tá bom? Vou colocar aqui pra gente louvar ao Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Glória a Deus! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu procuro entender a vontade de Deus para a minha vida.
O que o Senhor quer que eu faça. Efésios capítulo 5, versículo 17. E eu tenho uma missão especial para vocês hoje também. Eu quero que vocês façam uma coroa para vocês, certo? Uma coroa bem linda, para que vocês possam brincar bastante com essa coroa. Se você não tem um modelo de uma coroa, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o blog Pequeninos de Jesus. E lá tem um modelo, um molde de coroa para você fazer e você brincar bastante com ela, tá certo? Então esse é o nosso desafio de hoje. Eu quero ver você fazer uma coroa bem linda, colocar na sua cabeça e dizer: eu quero fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus! Então agora nós vamos orar agradecendo por esta aula de hoje. E logo após o vídeo eu vou deixar aqui a resposta da atividade. Senhor, meu Deus, eu te peço nesta manhã, Senhor, nesta hora, que o Senhor venha abençoar essa criança, que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família. Senhor, que essa criança possa entender qual o plano que o Senhor tem para a vida dela, que é um plano perfeito, bom e agradável. Que ela procure, Senhor, seguir na Tua palavra, seguir no Teu caminho em obediência, Senhor. Ó, meu Pai amado e querido, nos enche da Tua presença e realiza, Senhor, o plano que Tu tens para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos grandemente. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém! Um beijo bem grande para vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até a próxima aula.